Bom, então, página 93 do livro, né, contextualizando o momento que nós estamos estudando, Pedro, ele acabou de ser avisado por Jesus que ele acabaria por negá-lo, por negar a fé. Algo que Pedro falou que não aconteceria de jeito nenhum, mas Jesus Cristo disse, olha, Satanás te pediu para cirandar como trigo, e aplicou também, todos os discípulos de alguma maneira, eles seriam provados, né? Isso aconteceu exatamente no momento que Jesus instituiu a Santa Ceia, tá bom? Isso é importante, Jesus instituiu a Santa Ceia, Judas saiu antes, eu mostrei para vocês que ele participou da Páscoa, mas não participou da Santa Ceia. Judas saiu antes da Santa Ceia. E ali também, ainda antes da Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, João capítulo 13. Então, aí Jesus instituiu a Santa Ceia e ele então começou a dar explicações para o apóstolo Pedro sobre a provação que ele iria passar. E logo depois dessa explicação, então entra exatamente esse texto de João capítulo 14, tá bom? Veja o que Jesus Cristo diz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, Jesus está falando para eles, olha, eles iriam passar por um momento difícil. Ele tinha acabado de dizer para Pedro que ele seria cirandado como trigo. Então, eles sabiam que eles iam passar por momentos difíceis. Como eu disse, essa é a última noite, Jesus Cristo morre no dia seguinte. Durante essa noite ainda, ele vai dar esses conselhos aos cristãos, aos discípulos, vai acabar sendo preso e vai acabar sendo morto no dia seguinte, tá bom? No versículo 2, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, então veja, aqui Jesus Cristo, vamos dizer, para confortar os discípulos e falar sobre o que eles iriam sofrer, principalmente depois que Jesus saísse desse mundo. Então Jesus Cristo diz que ele vai preparar um lugar, ou seja, completar a obra expiatória para nos conceder o direito de habitar nesse lugar, nessas moradas eternas que Deus preparou. O versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Bom, esse é mais um daqueles exemplos que mostra como os apóstolos tinham dificuldade de entender sobre determinados temas. O tema mesmo, ressurreição, eles demonstram dificuldade para entender em diversos momentos. E aqui, é claro, se você acredita que a pessoa morre, né, e ela sobe para Deus, essa é a nossa noção, né? Então vai ao encontro de Deus, era para eles saberem, né? Mas parece que eles ainda não entendem perfeitamente a morte de Jesus. Só que falta um dia e Jesus está falando constantemente sobre isso para eles. O versículo 6. Bom, então Tomé disse, como podemos saber o caminho, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante quando ele usa essa expressão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque, teoricamente, ele diria, ninguém vai ao Pai. Mas, como está tratando de um só Deus, também ali está o homem Jesus Cristo, mas ali também está o Deus eterno, né? O Deus eterno Jesus Cristo. Então,
ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já ouvi até algumas pessoas no púlpito, às vezes, reproduzindo esse texto, dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas na verdade Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como ele vai dizer em outros momentos, eu e o Pai somos um. Bom, o versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, quem vê a mim, vê o Pai. Aí no versículo 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Esse pedido é interessante porque, vamos dizer, era praticamente um desejo de todo israelita, né? Que é ver a Deus, como aconteceu com Moisés, né? Como aconteceu com Moisés. E o apóstolo Saulo de Tarso, tem uma experiência dessa. Então Deus aparecer e falar, como falou com Abraão, como apareceu, como falou com Moisés no monte, das muitas vezes que Deus falou com os seus servos na terra, é claro que todo israelita fiel, ele quer também que Deus fale com ele. Uma vez eu ouvi um pregador contando uma experiência que ele ia participar de uma cruzada muito importante na África, na década de 80, e ele estava orando, ele era o pregador da noite, né? E ele estava orando e ele disse que Deus se manifestou no quarto, né, que ele estava, a casa onde ele estava, e Deus começou a conversar com ele, Deus falava, e Deus perguntava e ele respondia, e ele perguntava e Deus respondia. Ele contou essa experiência muito interessante. Então, é algo, vamos dizer, que todo israelita e todo cristão hoje também. Então, o pedido dele aqui é, mostra-nos o Pai, ou seja, nos dê uma experiência como aquela que Moisés teve, ou como os israelitas tiveram, que eles viram lá o monte fumegando, né? Aquilo ali era um sinal de que ali era um Deus todo-poderoso que estava ali, né? Então, ele faz esse pedido interessante. O versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus está dizendo, todos aqueles milagres, aquelas aparições especiais do Antigo Testamento, Deus falando com Abraão, sai-te da tua terra, Deus fala com ele, Deus falando com Moisés. Então, aquilo, Filipe deveria entender que se tornou uma rotina para eles. Quando eles estavam ouvindo Jesus falar, era o mesmo que Abraão ouvir a Deus falar. Por isso que ele, em outros momentos, falou, né, que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, ele está agora ensinando para eles que ouvir, conversar com Jesus, que para eles era algo comum, tá ok? Para eles era algo comum, já estavam ministerialmente convivendo com Jesus há cerca de 3 anos, próximo de 3 anos, talvez, quase 3 anos. Então, algo que se tornou comum para eles era exatamente o que Abraão experimentou quando ele conversou com Jesus, conversou com Deus, né? Principalmente naquele texto em que ele intercede por Ló, e que estava vivendo em Sodoma e Gomorra. Então, essa oportunidade de conversar era fundamental. O versículo que eu falei, né, que Abraão viu o meu dia, está em João 8,56, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ou seja, essa pergunta de Filipe foi depois que Jesus falou essas palavras aqui. Então, muitas das pregações que Jesus fez para eles, o que nós observamos é que eles, humanamente,
eles não conseguiram guardar. Hoje nós temos esse texto, estamos sempre lendo na Bíblia, né? Então é até mais fácil guardar. Eles viram aquele exemplo e o tempo vai passando, e milagres, e muitos sermãos e muitas mensagens que parece que algumas eles não guardavam ou esqueciam, né? O versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, o que significa você comparar as obras do Filho e do Pai? É comparar o que Jesus Cristo estava fazendo agora no Novo Testamento com o que o Pai fez no Antigo Testamento, vamos colocar assim. Se Deus abriu o Mar Vermelho no Antigo Testamento, Jesus andou sobre as ondas, então, vamos dizer, vocês viram, vocês experimentaram, vocês participaram dos milagres, e do milagre do pão, Deus não deu o maná, tá certo? E eu também não multipliquei o pão para vocês, ou nas ondas, ou seja, os milagres que vocês leem ou ouvem, né, nos sermãos feitos nas sinagogas, falando sobre o Antigo Testamento, sobre Elias e as maravilhas que eles fizeram, Eliseu, tudo isso você vê agora. Você lê maravilhado que Elias ressuscitou uma pessoa. Então, vocês não veem também ressurreição agora? Então, ele está comparando as coisas que o Pai fez no Antigo Testamento, ele faz agora, né? Então, crede ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, eu faço as mesmas obras que o Pai fez no Antigo Testamento. Prossegue agora no versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ou seja, poderão fazer milagres até maiores do que esses, né? E a razão que ele coloca qual é? Quando Jesus completa o seu ministério e vai para o Pai, nesse momento, o que está acontecendo? O plano da salvação está completo. O que Deus planejou desde o princípio, interessante que é a lição da escola dominical desse domingo, né? O plano é a promessa da salvação e, claro, a promessa da salvação, você vê que existe um plano na história, estabelecendo simbologias da morte do Cordeiro, ok? Deus vai estabelecendo diversas simbologias para a humanidade poder entender o plano da salvação. Todos aqueles animais mortos no Antigo Testamento, o que a igreja prega é que não houve nenhuma eficácia para, de fato, tirar os pecados da humanidade. Não serviu para tirar os pecados de Jó, nem de Moisés, de ninguém. Todas as pessoas que eram salvas como Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Aqueles animais, eles só usaram a expressão que eles cobriam, mas eles não tiravam o pecado. Mas por que eles foram instituídos? Para que os homens pudessem entender a necessidade de um sacrifício para que Deus, o justo Deus, ele nos recebesse mesmo nós não merecendo. Então a nossa condenação é lançada sobre Jesus. Esse é o plano da salvação, ok? Um sacrifício de substituição. Um sacrifício de substituição. Desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, Deus instituiu isso. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez aventais com peles de animais, pele de animal para eles, né? Ou seja, algum animal foi
sacrificado para substituir aquele estado deles. Então, a doutrina da substituição e o plano da salvação, ele vai sendo ensinado na história. Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos para nós lermos quantas vezes nós vamos dizer, pudermos, né? Mas eles ali estavam ainda vivendo praticamente dependentes dos fariseus e dos sacerdotes explicarem, e dos escribas, né? Que também participavam do ensino, deles explicarem, porque era muito raro alguém ter um pergaminho, né? Um texto para ler em casa. Era caríssimo, então normalmente esses textos ficavam nas sinagogas. Alguém de uma condição financeira melhor podia comprar, mas era caríssimo, porque fazer um rolo de um livro, por exemplo, do profeta Isaías, já ouvi falar que chegava a durar 6 meses. Então você pagar 6 meses de trabalho de alguém, você vê que o valor era alto. Então eles dependiam das pregações. E essas pregações realmente eram muito limitadas. Quando Jesus começa a ensinar para eles, e ensinando 24 horas por dia, uma expressão, né, todos os dias, durante cerca de 3 anos, e mesmo assim eles ainda precisam entender muita coisa, né? Pastor, posso fazer uma pergunta? A pergunta da irmã Ana, se Jesus aqui, quando diz farão obras maiores, né, se isso está falando por causa do longo tempo que a igreja vai estar pregando, e ele teve menos tempo, isso é uma verdade, não? Mas acredito também, irmã, que isso se aplique até à possibilidade de nós, pela quantidade de milagres que a igreja faria na história, não? Acabava podendo ter até algum milagre de destaque maior. Ou seja, se Jesus fez uma determinada quantidade de ressurreição, a igreja pode fazer um número ainda maior. E certamente, né, pode até individualmente alguém fazer, né, um número ainda maior de ressurreição, ou a igreja ensina a história, devido ao tempo, como a irmã falou, vai ter muito mais ressurreição, né? Ok? Bom, ok. Bom, versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja a bênção, né, que a igreja vive. Jesus, completando a obra expiatória, ele nessa palavra de conforto para os apóstolos, lembre-se que ele acabou de anunciar para Pedro, e os outros ouviram, né, que todos eles iriam ser perseguidos, e até o apóstolo Pedro iria se escandalizar nele, iria negá-lo. O apóstolo Pedro disse que não. Então, depois dessa palavra realística e difícil para eles, Jesus está trazendo, então, uma palavra agora para fortalecê-los. E agora Jesus Cristo diz que ele partirá, mas eles não ficarão órfãos, ou seja, o Espírito Santo vai estar com eles. Tá bom? Então, que aqui foi chamado de Consolador. Okay? Pois bem, o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Ou seja, em todo esse momento que eu estiver distante, vocês vão estar aqui na terra, mas não estarão sozinhos. O versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu acho importante, exatamente quando nós colocamos esse texto dentro do tempo, você tá vendo que Jesus acabou a Santa Ceia, ele está perto de ser preso, nessa madrugada ele vai ser preso ainda, ok? E ele está dando conselhos para os apóstolos.
Em menos de 24 horas ele vai estar morto, porque já é a noite. Eu falei para vocês que a Páscoa, quando eles se assentaram para comer a Páscoa, que Jesus também lavou o pé deles, depois instituiu a Santa Ceia e depois começou a avisar eles sobre essas dificuldades. Agora ele está fazendo o quê? Ele está preparando eles para o que eles vão enfrentar a partir de agora. Para o que eles vão enfrentar a partir de agora. Aí no versículo 19 ele diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vivereis, e vós vivereis. Olha, aqui você pode aplicar esse versículo tanto à ressurreição, que vai acontecer em cerca de 4 dias, vamos colocar assim, já que ele está na noite anterior à morte dele, ok? A ressurreição que vai acontecer em 4 dias, mas ele também, a todo momento, ele está falando de uma promessa futura. Versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Bom, prosseguindo na leitura, João, capítulo 14, versículo 22 agora. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. Bom, lembrando que Judas Iscariotes, ele já não estava mais no grupo nessa hora, né? Ele já, vamos dizer, já está no processo com os sacerdotes. Então disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Essa pergunta aqui é interessante porque é uma pergunta que ela é considerada escatológica. Essa pergunta ela é considerada escatológica. Por quê? Porque nós acreditamos que haverá uma manifestação que Jesus aparece só para os salvos, que é o arrebatamento da igreja, que tem sido chamado recentemente de arrebatamento secreto, né? Tem sido chamado recentemente de arrebatamento secreto. Mas essa pergunta aqui a Jesus, ela parece refletir exatamente esse arrebatamento, né? Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que a resposta de Jesus é longa. A questão que Judas Iscariotes colocou, Judas não Iscariotes, colocou era: que tipo de manifestação é essa que Jesus está dizendo? Que nós veremos, mas o mundo já não vai me ver mais. Então, Jesus diz que quando eles estiverem pregando o Evangelho, okay, o Espírito Santo virá e vai habitar neles. Okay? O Espírito Santo vai habitar neles. E o Espírito Santo habitando neles vai ensinar a eles. Então eles vão conseguir entender o que significa a presença de Jesus Cristo. Principalmente em cada momento que você se reúne na Santa Ceia. É claro que aquele é um culto diferente para você. O culto de Santa Ceia, ele é, vamos dizer, o culto dos cultos para o cristão, né? Praticamente os outros cultos é um culto público, é um culto doutrinário, um culto evangelístico, então, mas tem aquele culto que é o momento de você se reunir só para cultuar a Deus e lembrar de 3 coisas: da morte dele na cruz, da mudança do nosso interior e
Perdão, irmãos. E da volta dele, fazer isso, né, em memória até que venha. Ok? Então, a resposta de Jesus é longa, dizendo: este Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará, ele vai fazer vocês lembrarem e vai ensinar, fazer vocês entenderem. O versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu falei, principalmente pela experiência de fraqueza que eles vão passar, né? A maior vai ser a do apóstolo Pedro, mas é um momento em que todos fogem, né? Os discípulos todos fogem. Então, ao mesmo tempo, eles vão ficar com a consciência pesada, né? E Jesus vai cobrar deles, né? É humano, mas Jesus vai cobrar deles. Nós veremos que depois da ressurreição, Marcos diz que ele lança em rosto toda a incredulidade e dureza de espírito. Jesus vai cobrar deles, é humano, mas vai cobrar. Versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Ou seja, aqui ele já está falando, vamos dizer, de como Satanás está fazendo para prendê-lo através de Judas, né? Através de Judas, Satanás está, que é o príncipe deste mundo, está se aproximando da prisão. Jesus sabe que essa noite ele será preso. Jesus sabe que amanhã ele será morto. Por quê? Porque ele tem que morrer junto do Cordeiro Pascal. Ele participou daquela refeição na noite anterior à Páscoa. Lembre-se que o dia judaico, ele não começa meia-noite como o nosso horário, nosso horário é um horário romano, o dia judaico começava no que equivale às 18 horas para nós. O início da noite era o início do dia. Era o início de um período de 24 horas, para ficar mais claro. Então, quando iniciou a noite, iniciou o 14º dia de Nissan, quando o cordeiro morreria, Jesus fez a refeição de Páscoa, depois lavou os pés dos discípulos, Judas saiu, ele instituiu a Santa Ceia, ok? E agora ele está avisando para eles, ó, o príncipe deste mundo vem. Está falando de Satanás, mas vem porque ele sabe que Judas já está com tudo certo para prendê-lo, e ele será preso essa noite. Ok? E para concluir, o versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. E ele diz, levantai-vos, vamos-nos daqui. Então ele começa a mudar de lugar. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde ele acabará sendo preso. Ok?